Ego e testosterona. Como funciona a mente masculina do traço de caráter masoquista? Só para relembrar, o traço de caráter masoquista, no processo, né, de anamnese anatômico corporal, são aqueles corpos que são mais quadrados, né, que lembra o homem ali de pedra, que lembra o incrível Hulk, esses personagens que são mais parrudos, são mais fortes, tanto no tronco quanto nas pernas. São aquelas pessoas que têm a face mais quadrada, o tórax mais quadrado, as pernas parecem duas toras de árvore, são aquelas pessoas que têm bastante mesmo força, além de força muscular, você percebe ali nitidamente uma tensão. E às vezes essa tensão se dá até na região facial, são aquelas pessoas que às vezes apresentam problemas de ATM, de tanta tensão muscular, dentes tortos, tem o bumbumzinho mais amassado. Normalmente, você pode ter também o traço masoquista com outros traços que dá uma camufladinha, mas sempre vai ter ali essas características: bumbum amassado, partes torácicas mais quadradas, pernas mais parrudas, entendeu? E essa energia mais densa, uma energia mais pesada. E essa energia mais pesada, para quem já está habituado aqui no meu canal e em outros canais que falam de traços, já sabe que essa energia densa, ela vem sim de um processo lá da infância, né, da fase do desfraude, que coincide ali com a fase anal, onde a criança está aprendendo e está conhecendo essas movimentações de controle esfincteriano, e ali dependendo de como foi o manejo educacional frente aos escapes da criança e nesse processo aí de realmente de tirar a fralda e a criança às vezes, né, dá uma vacilada ali, dependendo de como foi a conduta, né, educacional, como esse adulto respondeu a isso, como quem cuidou, né, de alguma maneira se posicionou no processo educacional com essa criança vai desenvolver um masoca totalmente assim, voltado mesmo mais para essas questões da atenção, porque ele está sentindo mais o peso do mundo, porque desde pequenininho, autocobrança, às vezes quem está educando bateu, às vezes foi muito grosso, foi muito coercitivo ali com a criança, e dependendo dessa fase, se ela foi mal trabalhada ou não, a gente pode ter um masoca que vai estar no recurso dele, né? Se ele realmente passou por essa fase, mesmo ele tendo essa neuroestrutura que vai para o masoquismo, ele vai ser uma pessoa mais otimista em algumas questões, ele vai estar muito mais voltado para as questões do recurso. Quais são as suas questões de recurso? São pessoas extremamente organizadas, metódicas, são pessoas extremamente vamos colocar assim mesmo, da linha cartesiana, que vai seguir uma certa métrica e que não gosta nadinha de sair do script. Principalmente, olha aqui, se realmente ela passou por essa fase mesmo do desfraude ou dentro dessa coisa mesmo da fase anal, que teve muita repressão, que teve muita, vamos colocar assim, muita bronca, que teve uma certa negatividade em relação às suas produções internas, quando a criança vai lá e vai fazer o seu cocôzinho, que na psicanálise a gente chama que essa fase anal, que é a fase que a criança começa a produzir, perceber, né, que ela tem os controles esfincterianos, ela faz cocô, ela sabe que no momento que ela tá fazendo cocôzinho, ela tá produzindo aquilo. Então, na psicanálise, a gente entende que essa fase é uma fase super importante para a criança, onde ela sente muito prazer, e o cocô é um presente. Só que aqui vale um processo educacional de explicar que é coliforme, tem o risco de contaminação e essas coisas, mas de uma maneira branda e não de uma maneira traumática. E no caso de você ter uma masoca na dor, que tem aquele, apresenta esse corpo e você vê que a pessoa é bem negativa, você já sabe que essa pessoa passou por essa fase de alguma maneira, às vezes não é nem repreendido pelos pais, às vezes é numa instituição, para os amiguinhos, que às vezes pode ter
ali uns escapes ou outro, e dependendo se sofreu bullying, se sofreu, vamos colocar assim, né? Se sofreu de alguma maneira neste momento, que era um momento de alto prazer para a criança, né? A sua produção esfincteriana, fase anal, produz muito prazer. E no momento que era para estar sentindo toda essa pulsão de vida erotológica, toda essa questão muito mais voltada para o prazer da produção, ela sofreu exatamente o contrário, né? Uma repressão, nossa, que cocô fedido, nossa, que absurdo, nunca mais faz cocô na calça, e pior, às vezes até apanhou, vai formando nesse psiquismo o quê? Que tudo que essa pessoa faz, né? A mente molda o corpo, né? Que tudo que essa pessoa faz, de alguma maneira, é algo que pode gerar um cocô, pode gerar vamos colocar assim, uma merda. Então, na cabeça dele, ele vai crescendo, né? Tipo, sempre achando que as suas produções têm algum risco de não sair conforme, não, vamos colocar assim, o lado de fora tá esperando. Então, assim, as pessoas que têm, vamos colocar assim, o ego, né? Que é a testosterona que tem bastante desse formato anatômico corporal, são aquelas pessoas que elas são super metódicas, super organizadas e que obedecem essa anatomia, vamos colocar assim, que tem esse formato anatômico corporal. Elas são aquelas pessoas que são by the book, né? São aquelas pessoas que são realmente voltadas para coisa mais cartesiana, muito mais sistemática, são totalmente da sistematização. São aquelas pessoas que não gostam, por exemplo, de improvisos, que não vão gostar justamente porque elas aprenderam que na fase que era para sentir o prazer, na fase anal, que era para sentir que as produções que estavam rolando ali do controle esfincteriano, que era uma coisa prazerosa, que todas as fases de desenvolvimento causam prazer. Quando eu tô na fase oral, tenho muito prazer oral. Quando eu tô na fase anal, tenho muito prazer anal. Quando tá na fase fálica, os órgãos sexuais vão ser explorados ali em processos masturbatórios, mas que não tem conteúdo como a masturbação adulta, né, que tem que dar uma diferenciada aqui, existe uma coisa muito mais pura, que é muito mais fisiológica, que está muito mais relacionada aos hormônios dessas fases, entendeu? Que aí quando a gente coloca aqui o eguinho e a testosterona, é quando tá ali soltando as testosteronas e desenvolvendo o testículo e coisa e tal, a criança tem mais contato com esses órgãos, e é super normal. E quem repreende no final, assim, dependendo de como que é um processo educacional de repressão disso, você vai causar ali recalques, você vai causar ali realmente nessa pessoa uma fixação nessa fase, que pode desenvolver, sim, aqui, ó, até o masoquismo e o sadismo, porque está muito relacionado sadismo e masoquismo com a fase anal. Mas a questão aqui é do traço que tem, eu já tenho um vídeo aqui que eu falo de sadismo e masoquismo, e qual que é a diferença do traço de caráter sádico com sadismo e masoquismo. Existe uma diferença, tá, gente? Porque outros traços podem ter sadismo e masoquismo e não ser um traço de caráter masoquista, ok? Só pra dar uma pincelada. Porém, aqui, a coisa mais importante para ser observada, principalmente, vamos colocar aqui no eguinho, na testosterona, é que, dependendo de como foi o manejo educacional, você vai ter um homem aqui, que a gente está falando aqui de XY, apesar de que, gente, os traços realmente são universais, ele realmente não pega nenhum tipo de gênero, o gênero tal tem traço, não. Traços serve tanto para homem quanto para mulher, quanto para qualquer tipo de classificação de gênero, tá ok? Eu só quis colocar ego e testosterona para dar uma diferenciada, que tem uma nuancezinha, né, de um hormônio, testosterona, que dá uma diferença peculiar na questão mesmo da posição mais masculina, de uma posição mais, às vezes, de uma certa mais agressividade, de ter um ímpeto maior na questão da libido, que são só esses detalhes. A questão do traço funciona para qualquer gênero, entendeu? Não importa aí se você é XY, se é XX, não importa.
O importante aqui é fixar a questão da anamnese anatômico-corporal. Aqui eu tenho um corpo mais quadrado, e esse corpo mais quadrado, mais amassado, mais tenso, que tem uma energia muito mais pesada, que às vezes vem com uma negatividade, né? Que você sente aquela pessoa bem mais negativa do que as outras pessoas, você sente praticamente como se ela fosse da família Addams, né? Tem aquela nuvem nuvem preta de chuva na cabeça. Porque você sente uma negatividade que foi adquirida, entendeu? Justamente porque nesse processo educacional essa criança passou por isso. Não importa quem fez esse papel, que marcou essa fase nesse sentido, vai estar desenvolvendo essa pessoa que vai perceber as autoproduções, vamos colocar assim, que ela faz ali, como algo que é possível de não dar certo. Então eles também estão buscando uma perfeição aqui. Eles também ficam buscando, assim como um rígido, ser perfeito. Só que a diferença aqui, por exemplo, dessa perfeição do masoquista, principalmente de um cara que tem um ego e que tem lá o XY e que te dá uma certa conotação mais de uma coisa mais Hulk, mais agressiva nesse sentido, é de que mesmo ele tendo esse corpo, ele é uma pessoa que acaba aguentando muito peso do mundo. Mesmo você falando assim, nossa, mas com toda essa banca assim de almão, de ter esse corpão, são aquelas pessoas que você vai lá e que você conversa, são aquelas pessoas cheias de métodos, são pessoas que do trabalho mais, menos, vamos colocar assim, menos autônomo. Eles são aquelas pessoas que aceitam muito melhor a questão de trabalhar, por exemplo, para uma empresa, trabalhar, que é diferente, por exemplo, do traço de caráter psicopata, que são aquelas pessoas que são mais executivas, são aquelas pessoas que são mais de lideranças, de negócio, que negócio ser muito pau mandado. Nesse caso aqui, o Mazoca, como ele já está escutando, ele já está sentindo, ele já está assim, neuro preparado e psicologicamente moldado, para aguentar assim as injúrias, porque ele tá lá assim, nossa, minhas produções são isso. Então, ele tá sempre buscando uma perfeição através de um controle, através de criar métodos. São as pessoas de métodos, são pessoas do cartesiano aqui. São pessoas que gostam de fazer metodologia, são pessoas que gostam de ir para pesquisa, são pessoas que gostam de ter, na verdade, o controle esfincteriano, né? Anal daquilo que está fazendo. Então, às vezes, vai trabalhar para alguém, são aquelas pessoas extremamente fiéis no trabalho, porque são aquelas pessoas que têm medo de fazer alguma coisa errada, e essa coisa errada, ela volta aqui no inconsciente dessa pessoa como algo, né, de repressão, que vai lá e se fixa nessa fase, sabe, anal, onde ele soltou ali os controles esfincterianos da fraldinha. Então, volta com aquilo, né? Como ele está sentindo o mundo muito mais negativo nesse sentido, ao invés de, por exemplo, nessa fase, outros traços passam super. E esse também, dependendo do manejo educacional, ele pode passar por essa fase super, vamos colocar assim, de uma maneira prazerosa. E isso vai ser bom, porque mesmo ele tendo uma estrutura de traço masoquista, ele vai estar sempre buscando recurso. Mas também o fato dele ter passado por injúrias, olha só que detalhe, né? Que é meio que dá até raiva, mas é um detalhe importante. O fato dele ter passado também por injúrias, de alguma maneira, marca o psiquismo dele no sentido de que ele consegue elaborar a dor de uma maneira muito mais intensa e muito mais assim, tipo, tem uma sofrência, mas são pessoas extremamente fortes, nesse sentido, eu quero dizer nesse sentido, são pessoas extremamente fortes, são pessoas que estão preparadas, por exemplo, para trabalhar no pronto-socorro, em lugares assim de alta tensão, de engenheiros naquelas obras nuclear, pessoas que são realmente do método, são pessoas que estão assim em frente de trabalho, que conseguem através da metodologias autocientistas, assim, que são metódicos, né? E consegue ele justamente por ter um masoquismo alto, né? E buscar a perfeição para acabar não fazendo uma coisa errada, eles acabam, para não ter que sofrer aquele, né? Vamos colocar assim, aquele rechaço social, aquela cobrança social e mesmo ter medo de
relembrar, né, vamos colocar assim, uma questão que está lá recalcada, de passar por esse sofrimento, então eles estão sempre buscando uma metodologia. E essa metodologia faz com que eles, por exemplo, não queiram improvisar situações. Então são pessoas que não gostam de improviso, porque o improviso significa que é tipo esfíncter sem controle, né? Tipo, pode soltar um pum, entendeu? No sentido assim, pode fazer alguma coisa que não goste. Então, na cabeça deles, gostam de ter essa retenção anal, vamos colocar assim, intelectual, ou mesmo de praxis, de coisas nos scripts deles. Então, são aquelas pessoas que são da rotina, que gostam da carteira assinada, que gostam de ter um controle praticamente de tudo. São inclusive pessoas que gostam de controlar as situações, gostam de estar no controle, mas não na liderança. Olha só, tem uma diferença. De estar no controle principalmente de si e daquilo que está fazendo. São aquelas pessoas que só vão fazer aquilo que realmente sabe, não vão, são aquelas pessoas que não vão arriscar em bolsa, que não vão arriscar, exceto se eles tiverem uma fórmula que mostra para eles que é um risco calculado e que tem uma margem de erro muito baixa e que essa margem de erro às vezes pode ser consertada numa outra estratégia. São pessoas extremamente metódicas e tudo que foge de métodos coloca ele, por exemplo, na dor do traço dele. E se eles sofrerem a dor do traço dele, como por exemplo, às vezes você está se relacionando com um masoquista ou você é um masoquista, você sabe que se fugir do seu controle, você meio que pira. Se te colocarem ali, por exemplo, numa frente de uma... Ó, agora você vai ser uma palestrante. Ou mesmo você tá aqui no Zoom, ou você tá no, sei lá, fazendo uma live, não é muito pra masoca. Por quê? Porque vai ter que lidar com questões de improviso. E às vezes vem uma pergunta, vem alguma coisa de fora que ele não tava ali no script dele, pode dar uma pirada. O melhor recurso dele, então, aqui, só para fixar, é a questão da força, né? Tudo, ele tem uma força muito grande, assim, tanto de ação, de praxis, né? Ele realmente tem um corpo robusto, é uma pessoa muito forte, mas mentalmente ele é muito forte para aguentar, por exemplo, questões às vezes no trabalho, questões que envolvem ali uma certa técnica. São pessoas que aguentam a tensão de trabalhar, por exemplo, em recurso humano, na parte de reclamação. São pessoas que vão anotar todas as reclamações para de alguma maneira achar uma solução. São pessoas que realmente, se você tem na sua empresa ou trabalha com uma pessoa assim, você pode contar. Tanto que isso acaba sendo também uma forma das pessoas se aproveitar, entendeu? Então, assim, por exemplo, se eu tenho aqui uma zoca com uma autoralidade, que é uma pessoa extremamente emocional e fofa, mas ao mesmo tempo tem um masoquismo alto no traço, são aquelas pessoas que as outras pessoas acabam se aproveitando dela, pedindo coisas, ela não consegue falar não. Porque ela tem, principalmente se tem uma amizade ali, um relacionamento, ou mesmo no trabalho, são aquelas pessoas que acabam sendo as workaholics e acabam aguentando todo o peso da empresa ou de alguma situação do relacionamento para não perder. E se tiver oralidade aqui, acaba tendo medo de ser abandonado, acaba aqui junto com o masoquismo alto, acaba tendo medo de ser humilhado. E esse medo dele, que é o pior medo dele, é ser humilhado, acaba colocando ele em situações onde ele acaba virando o lixão e segurando a bronca de todo mundo. Para tirar esse sujeito aqui do negativo do traço dele, né, deixar ele mais positivo, deixar ele mais otimista, aqui o que vale é reduzir tensões, porque justamente como o corpo dele tá tensionado, né, acaba sendo aquelas pessoas que têm muito problemas intestinais, pessoas que acabam realmente procurando mais os serviços de colon-proctologistas. São pessoas porque desde a fase da infância eles estão num processo retentivo anal e tudo tá ali, né, nesse lugarzinho, entendeu? Então eles acabam desenvolvendo patologias ali nessa região digestiva.
E o interessante aqui, para evitar, por exemplo, deles terem esse tipo de doença, ou às vezes sofrerem problemas cardíacos, porque a vasoconstricção também dificulta processos circulatórios. E para diminuir tensão aqui do masoca, é interessante criar um ambiente onde ele possa se sentir seguro, onde ele tenha alguém que ele possa soltar, né? Vamos colocar assim, né? Expurgar as fezes existenciais de coisas que foram cagadas nele. Entendeu? Então, de pessoas que já sabem como ele tem essa propensão, né? De meio que ser o buraco negro, né? E ter essa coisa da negatividade, atrai, né? As pessoas para se aproveitar dele, porque sabe que de alguma maneira, assim, ah, não, essa pessoa dá conta. E essa pessoa vai dando conta de tudo e no final ela vai ficando com o peso do mundo. E esse peso, de alguma maneira, tem que sair. E para a gente ativar esse recurso aqui desse ego e testosterona aqui, que às vezes é um pouquinho mais complicado do que, por exemplo, a gente fazer um atendimento com vamos colocar assim, o XX. Porque o XX, o que eles fazem? As mulheres normalmente gostam de falar, mas essas também acabam aguentando muito, que às vezes são aquelas mulheres que aguentam na empresa bullying, às vezes você tá um pouquinho fora do peso, aguenta bullying, inclusive disso e de outras coisas, e vai aguentando o peso de todas essas questões e tendem a ficar mais isolada. Até achar alguém, por exemplo, que a pessoa confie. E isso é o que é indicado. Achar alguém ou fazer uma terapia onde você possa, de alguma maneira, tirar, né, através da catarse mesmo, da fala, toda essa questão que às vezes fica totalmente moldando, né, o seu corpo pela sua mente e pelo seu comportamento. Justamente porque você já tem essa esponja, né, de atrair, de absorver as questões mais negativas. E para você poder sair dessa negatividade, você tem que ter alguém com quem você possa realmente fazer um processo de limpeza de chaminé. E no momento que você passa por um processo de limpeza de chaminé e que você vai lá e conta todo pro seu analista e tira todas as merda que tentaram não, jogaram para cima de você e que você de alguma maneira, por ser metódico, cartesiano e totalmente organizado e busca a perfeição, que é diferente do rígido que quer a perfeição com uma imagem e semelhança de Deus, não. O masoquista, ele busca uma perfeição para realmente ser eficiente e não ser ali alvo de bronca, de passar por injúria. Então ele vai tentando resolver tudo de alguma maneira para poder estar ali de bem com ele mesmo e trazendo o resultado para a empresa. Então tem um lado muito positivo de ter um masoca, porque o masoca ele vai buscar todos esses recursos de tentar resolver, de colocar métodos, de ir buscar soluções, justamente porque ele não quer passar pela injúria de se sentir mal consigo mesmo, como se ele tivesse tido um escape de esfincteriano. Então ele está sempre buscando isso de uma forma retentiva, anal aqui, porque esse traço tem a ver com muitas questões dessa fase anal, e justamente por ter questões dessa fase anal, acaba marcando o psiquismo nisso. E tem um lado muito positivo, que são pessoas extremamente fortes, são pessoas extremamente competentes, que buscam a competência quando de alguma maneira percebe que tem algum tipo de falha, que é diferente, por exemplo, do rígido, que o rígido tá buscando a perfeição, mas ele quer esconder a falha dele. O masoca, não, ele aguenta a bronca de que, olha, você teve um escape aqui. Ele aguenta essa bronca porque ele tá desde pequenininho já aguentando isso. Então, de alguma maneira, assim, quando você, por exemplo, faz um elogio, quando você ressalta um lado positivo de um masoca, você praticamente tá dando para ele um presente de recurso, entendeu? Para que ele realmente busque essas sensações mais positivas e tire essas coisas da familiar, tire essa negatividade, entendeu? Que às vezes ele tem, justamente porque ele já foi, assim, desde a infância, neuroconstituído, através desses processos de bronca, através dessa coisa de aguentar a dor, de estar tendo que ser perfeito, ou que senão, de alguma maneira, ele ia ser punido coercitivamente por alguém.
Então, são pessoas que estão sempre buscando técnicas de melhorar. Então, são pessoas fundamentais para qualquer tipo de trabalho. São pessoas que, quando você se relaciona amorosamente, são aquelas pessoas que acabam fazendo de tudo pelo parceiro e às vezes até esquece de si mesmo. E se você está se relacionando com alguém assim, você tem a responsabilidade de equilibrar isso para trazer mais alegria, mais felicidade para essa pessoa, porque no momento que ela acessa essa alegria, essa felicidade, ela também passa a confiar em ti, que é uma das questões desse traço, ter confiança em alguém. E para que esse alguém aguente toda a negatividade que ele vai acabar falando, que tem ali, porque já vem sofrendo, já vem acumulando, e quando ele acha essa pessoa que ele pode realmente desabafar, essa pessoa acaba sendo um elo super forte e acaba isso trazendo uma conexão tão perfeita nos relacionamentos, seja ele profissional, seja ele relacional, seja de amizade, não importa, mas isso acaba tanto ajudando esse traço para N questões, principalmente questões da psicossomática digestória, das problemas psicossomáticos que acabam levando a problemas cardíacos, porque ele tem muita tensão na região do tórax, na região dos genitais ali, e é uma tensão mais voltada para as questões esfincterianas. Então, tem muita tensão nele. Então, são pessoas que podem ter problemas realmente psicossomáticos maiores, tanto cardíaco quanto digestório, quanto até problemas na ATM, porque eles também têm uma tensão maxilar. E você observa que, além desse formato, são pessoas que têm os dentes mais tortos. São pessoas que têm uma recorrência, vamos colocar assim, uma predisposição a ter que fazer tratamento com ortodontista também. Então, assim, você já observa, assim, normalmente pessoas que têm problema com essa parte de dente torto têm um pouco de masoquismo. E aí você vai observar no corpo, às vezes tem alto, às vezes tem um outro traço, junto com o masoquismo também. Mas isso é um dos detalhes das nuances no processo de anamnese anatômico corporal. E se você aí está se relacionando com X, Y, e você quer conhecer essa pessoa e você quer ajudá-la, ou você quer criar conectividade com essa pessoa, para você ter uma boa conectividade com traço de caráter masoquista, você tem que diminuir tensões e se mostrar uma pessoa meio que, vamos colocar assim, latrina, para que ela possa, de alguma maneira, confiar em ti, para poder soltar, vamos colocar assim, as fezes que jogam nela, ou que ela mesmo guarda, e isso lhe causa várias tensões. Isso lhe causa, às vezes, quando a coisa é muito, vamos colocar assim, muito mascarada, quando ele vai deixando a coisa ficar muito ali guardada, chega um momento que esse traço explode. E aí, quando ele explode também, ele é um traço que ele meio que ele tem aquelas memórias de elefante, entendeu? Que o corpo já mostra assim aquela coisa mais robusta, né? Você já sabe. Ele vai guardando, mas também quando ele solta, significa que ele vai falar coisas, por exemplo, de 15, 20 anos atrás, vai lembrar como se fosse ontem. Ele não vai lidar, às vezes você vai ter uma questão, e essa pessoa, uma questão ali naquele momento, mas essa questão pode desembocar gatilhos que faz com que ele exploda, porque de repente você vai colocar uma coisa assim, tipo, vai ser um estupim. E aí ele vai trazer coisas de memórias de elefante, de lá do Arco da Velha, e isso vai tá na atualidade ao que era lá do passado. Esse traço também tende a fazer isso. Por isso que é importante ter realmente acesso ao recurso positivo através, por exemplo, da limpeza de chaminé. De você ser ali a latrina que recebe, que escuta e que cria esse elo através, por exemplo, de um processo de segurança. Por quê? Ele só vai falar para ti no momento que ele se sentir seguro, no momento que ele sentir que você é de confiança, porque confiança é outra questão aqui. Para uma Jota, até ele ter confiança em alguém, ele demora muito tempo, justamente porque ele sempre está achando que alguém pode humilhá-lo.
Então, para que a humilhação na cabeça dele não aconteça, né? Porque se ele se sentir humilhado, ele entra totalmente na dor do traço dele, e aí é onde ele vai se isolar, é onde ele vai ficar cada vez mais tenso, vai ficar cada vez mais, vamos colocar assim, sofrendo ali as questões, ruminando, e ele não vai falar. E aí, no momento que ele também chega no seu limiar, né? Vamos colocar assim, no seu limite, ele explode e pode explodir por coisa nada a ver. Por isso que é importante aqui um equilíbrio e saber que o traço de caráter X Y tem uma certa. Vamos colocar assim, mas é uma doença bem pequenininha, tá, gente? Só para uma questão hormonal. Então pode ter um pouquinho mais de agressividade, pode ter um pouquinho mais de tensão, entendeu? Que já é característico de quem tem testosterona. Pode ter um pouquinho mais, assim, uma mente mais espacial. Só que, gente, não existe é mais emocional, é menos emocional. As emoções, todas as emoções e toda a questão do sentimento tem muito mais a ver com a oralidade. Quanto acesso qualquer tipo de traço tem ao seu traço oral. E esse traço oral, de alguma maneira, vai ali dar a conotação versus o traço X que a pessoa tem, com as características também de influências de outras coisas. Porém, quando você tem ali um formato anatômico corporal que é muito mais, vamos colocar aqui, mais do masoca, mais quadradão, você já sabe que são pessoas que são mais reservadas, são mais tímidas, são pessoas que estão ali muito mais tensa, são pessoas que não vão gostar, por exemplo, de se expor, de fazer palestra se não tiver tudo metrificado, não vão gostar de, por exemplo, fazer um improviso sem ter criado o improviso mental na cabeça umas 200 mil vezes. Então são pessoas que elas são muito mais da rotina. E tudo que foge da rotina e do controle esfincteriano bota esse traço na dor. E o importante, sabendo quais traços você tem e que cada traço vai trazer ali para você ou um acesso às suas alegrias, às suas praxes mais felizes, às suas paixões, ou vai te colocar, por exemplo, às vezes num processo mais dolorido, num processo mais de um recurso negativo, vai te colocar às vezes numa questão mais voltada para o seu lado mais da dor. Então, dependendo de como você funciona e quais são os seus traços aí distribuídos, você vai ter um tipo de performance mesmo comportamental, tá bom? Fica a dica aí para vocês.